A Amazônia possui uma diversidade biológica muito rica. Agora imagina o trabalho que deve ser para os pesquisadores mapear e registrar tudo isso. Daí, a importância das coleções científicas que reúnem todas essas informações sobre a nossa biodiversidade. Um desses espaços fica aqui, na Universidade do Estado do Pará, a coleção zoológica didático-científica. Criado em 2009, esse trabalho já reúne cerca de 12 mil espécimes em seu banco de dados e aproximadamente 150 mil em processos de registro. Um verdadeiro patrimônio científico que destaca a evolução da fauna amazônica. Bora conhecer comigo algumas curiosidades dessa coleção? Como as coleções científicas ou, de uma maneira geral, seja ela botânica ou zoológica, ela vai guardar os testemunhos da biodiversidade, vai eternizar essa biodiversidade para a humanidade como um todo, que essa é a função principal dos acervos das coleções científicas. Além, logicamente, do uso ideal dos acervos na divulgação dessa biodiversidade amazônica para a sociedade. A coleção zoológica didático-científica da UEPA reúne diferentes grupos de animais, com destaque aos insetos, como os ortópteros, entre eles o gafanhoto. Professor Elias, essa é uma espécie bem diferente, né, de gafanhoto. Esse aqui é um gafanhoto conhecido como taquarinha ou falso bicho-pau. E ele tem uma diferença marcante. A principal diferença que ele vai ter em relação ao bicho-pau é esse terceiro par de perna aqui. Os insetos eles têm 3 pares de perna. O primeiro, o do meio e o último. Esse último par de perna aqui, como ele é um gafanhoto, é uma perna adaptada ao salto, que é uma característica de gafanhoto. Todos os gafanhotos têm essa, e os ortópteros em geral, eles têm essa característica aqui de ter esse último par de perna aqui, que é adaptado a saltar, justamente para ele fugir se estiver em perigo. Então ele tem essa característica. Outra diferença que ele vai ter para o bicho-pau verdadeiro é com relação à cabeça. A cabeça do gafanhoto ela é triangular e ela é bem comprida em relação, comparando com o corpo. Ela é triangular. A antena dele é bem curtinha. Não sei se dá para vocês verem, mas ele tem a antena bem aqui, bem curtinha. E no caso do bicho-pau, a antena dele é mais comprida, quase ultrapassando, alguns até ultrapassam o tamanho do próprio corpo. O que poderia explicar essa espécie tão diferente e semelhante ao bicho-pau? Em relação à adaptabilidade de ambos, né? Ambas as espécies, tanto o gafanhoto quanto o bicho-pau, eles se alimentam de folhas. Então, a gente chama de que eles são herbívoros ou fitófagos. Eles se alimentam de folha das plantas. E ao longo da história evolutiva dessa espécie, eles se adaptaram a ter uma defesa semelhante. Qual seria a defesa deles? Se fingir de graveto. Quando o assunto é gafanhoto, muita gente já associa o bichinho a pragas de lavoura. Mas somente aqui na Amazônia brasileira existem mais de 500 espécies. E sabe uma das mais importantes funções desse inseto? É combater o aquecimento global. Sabe como? Sequestrando carbono. Os gafanhotos, como eles são herbívoros, eles são essenciais no sequestro do carbono. Por quê? O gafanhoto ele se alimenta da folha de uma planta. Quando ele se alimenta dessa folha dessa planta, ele retira esse carbono que está nessa planta, ele vai fazer todo o processo digestivo dele, vai defecar. As fezes do gafanhoto elas vão servir para nutrir o solo. E a partir do momento que eles, como eles são desfolhadores, eles são os podadores natural das plantas, quando eles podam a planta, retiram a folha da planta, essa planta ela vai emitir mais folhas. E ao emitir mais folhas, essa planta ela sequestra o carbono da atmosfera. Então, indiretamente, os gafanhotos eles acabam auxiliando as plantas a sequestrar este carbono da natureza. Tem uns acervos que a gente chama acervo de miscelânea, que são parte do material que ainda precisa ser estudado. E por se tratar de material que ainda precisa ser estudado, muitas vezes a quantificação disso fica incerta. Mas nós já temos aqui mais de 150 mil exemplares tratados, pertencentes a diferentes grupos, não somente de insetos, mas pertencentes também a crustáceos
né, especialmente camarões e caranguejos, e outros grupos. Aqui nós temos, por exemplo, Blatódia, que é a ordem das baratas, nós temos Heteróptera, que é a ordem de percevejos, assim como esses outros percevejos estão aqui. Quando ela for acabar o estudo, que vai referir a ela receber, todo esse material tem que receber ainda a etiqueta de tombo, aí nós vamos ter que mudar todos esses exemplares para as gavetas correspondentes às famílias. Então, a organização da coleção vai ter sempre considerando as ordens de insetos e as famílias. Tu te lembras do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro em 2019? Uma perda irreparável. Um triste capítulo da nossa história que se cruzou de repente e não por acaso com o trabalho da coleção zoológica didático-científica aqui da UEPA. Foi perdido mais de 1.200 espécies típicos, que são as espécies que são descritas pela primeira vez para a humanidade. É um tesouro da humanidade, com valor incalculável. E nós tínhamos emprestado alguns exemplares porque nós já tínhamos uma relação de trabalho bem antes. Eram espécies que era mais especificamente do grupo de Ortóptera, mas eram esperanças pertencentes à família Tetigonidae. Contactamos no mesmo dia, dizendo que tínhamos esse material, que estavam seguros conosco e que nós estávamos então na condição de guarda desse material. E aí, gostou de conhecer um pouco sobre a coleção zoológica didático-científica aqui da UEPA? Então escreve aí nos comentários o que tu mais curtiu. E não esquece, claro, de deixar o teu joinha e te inscreve no nosso canal para juntos desbravarmos esse universo incrível da ciência na Amazônia. Em breve eu volto com mais um Por Aqui, repleto de curiosidades. Tchau, tchau!